Basicamente, entre as cerâmicas, nós vamos classificar as cerâmicas em dois tipos, em cerâmicas avançadas ou cerâmicas tradicionais. As cerâmicas tradicionais, elas utilizam materiais naturais que vêm da natureza e que pode ter muitas impurezas, porque elas são tiradas da natureza diretamente e cada região vai ter uma quantidade diferente de material dentro dessa cerâmica. Um exemplo claro disso, quem nunca brincou com argila na infância? A argila é um tipo de cerâmica tradicional. E essa argila, a gente manipulava a argila, fazia massinha e depois deixava secando. E se secasse em um forno em alta temperatura, ela se tornava mais dura e então a gente estava trabalhando com cerâmicas, assim como são os vasos cerâmicos. Porém, mais uma vez, esse tipo de material, ele tem uma característica que ele não é puro. Por outro lado, nós temos cerâmicas avançadas. Nos casos das cerâmicas avançadas, a gente precisa de matéria-prima sintética para conseguir um alto grau de pureza. Esse alto grau de pureza ele é necessário porque nós vamos utilizar esse material no ser humano, num corpo vivo. E esse material não pode levar contaminantes para o paciente. Então a gente não pode ter metais pesados sendo levados ao paciente e colocando o paciente em risco de toxicidade sistêmica em função da falta de pureza do material. Então, esses materiais avançados, eles são feitos a partir de matérias-primas sintéticas, diferentes da argila que a gente brincava. Então a gente tem aqui as cerâmicas tradicionais, entre elas nós temos o calcário, nós temos as argilas e os gessos. Nas cerâmicas avançadas, nós vamos ter uma classificação delas pela função. Nós podemos ter cerâmicas avançadas eletroeletrônicas, magnéticas, ópticas, mecânicas, nucleares, mas a que mais interessa para a gente são as cerâmicas avançadas biológicas. Das cerâmicas avançadas biológicas, nós vamos ter as biocerâmicas, que são biomateriais. Das cerâmicas avançadas, nós vamos ter as biológicas, que são cerâmicas biológicas, biocerâmicas, e delas nós vamos ter biomateriais. Para entender um pouquinho mais sobre os biomateriais e que a gente possa discutir sobre as cerâmicas mais para frente, vamos lembrar que a primeira vez que foi feita a tentativa de uso de biomateriais, a gente vai buscar uma história de 4.000 anos antes de Cristo, já se tentava usar algum tipo de material para substituir partes do corpo. Depois disso, em 1894, pela primeira vez, o Dr. Dressman, ele fez um artigo publicando o uso do gesso em reparos ósseos, em lesões ósseas, preenchendo com gesso, que é um biomaterial, como a gente já viu, para tentar ajudar no reparo ósseo. Porém, esse gesso ele vai embora muito rápido, ele é muito instável, ele vai muito rápido embora da região, ele não tem uma taxa de absorção tão no mesmo tempo de uma neoformação óssea. Então, ele praticamente, nesse período, foi deixado de lado da forma como ele era utilizado.